Fala galera, Hércules aqui. Hoje o assunto é trauma do osso temporal. Eu vou falar sobre o que é mais importante a gente descrever num trauma de osso temporal, quais são os principais achados, o que a gente não pode deixar de descrever em hipótese alguma. Eu vou dar uns exemplos de artigos e no final vou dar alguns exemplos práticos aí da minha rotina e vem comigo. Então, quando é que a gente vai suspeitar de uma fratura de osso temporal? Quando tiver hemotímpano, que é sangue na caixa timpânica, isso através do otoscópio ele vai ver esse arroxeado, né? Pilotoscópio, isso aí para quem tem mais experiência, mas não é difícil de ver, obviamente. Já esse aqui, que é meio que um hematoma retroauricular, que também é chamado de sinal da batalha, né? Um sinal antigo, dos livros antigos de medicina. E também tem o sinal do guaxinim, que é um hematoma periorbitário aí, extenso, né? São todos esses indicativos de fratura do osso temporal e aí seria uma indicação de pedir uma tomografia, no mínimo uma tomografia de crânio e idealmente uma tomografia de ossos temporais, geralmente no segundo momento. Então, existem dois tipos de fratura classicamente descritas no osso temporal. Essa é a classificação mais antiga, mas a gente gosta de usar nos laudos, os colegas gostam também de que a gente acabe pormenorizando isso. Classicamente, a fratura que ela tem o eixo longitudinal, aqui como está exemplificado por essas três setas brancas, né? Nesse caso também tem uma dissociação incudo maleolar, que é entre o corpo da bigorna e a cabeça do martelo. Esse espaço está aumentado, né? Isso que não está normal. Então, uma fratura longitudinal com luxação incudo maleolar, a gente poderia descrever assim no lado. E nesse lado aqui já o eixo está antero-posterior, então uma fratura transversal do osso temporal, né, que a gente vai descrever depois, que essa classificação a gente usa ainda, mas não é a classificação mais importante. Então essa aqui é na fratura longitudinal geralmente é um impacto no osso temporal e na fratura transversal é um impacto occipital que gera esse traço de fratura aqui desenhado nessas linhas. Também tem enfisema aqui no condutor de interno, né? Mas a ideia era a gente exemplificar esses dois principais traços de fratura e quando tiver os dois coexistindo no mesmo paciente, uma fratura complexa do osso temporal. A gente pode escrever quando é muita fratura. A gente vai ver mais alguns casos. Então, para quem não estava lembrado do ice cream cone, então o corpo da bigorna com a cabeça do martelo faz essa imagem da casquinha de sorvete que o pessoal adora, né? Da radiologia sempre gosta de falar com comida, mas realmente isso aqui é muito parecido. Quando esse espaço alarga, a gente tem a luxação ou subluxação, quando a gente consegue ver esse espacinho maior, que a gente chama de subluxação. Quando está bem deslocado, a gente fala de luxação. E às vezes, raramente, pode ter um processo que é do ramo longo da bigorna, que é a fratura mais comum dos ossículos. Então, já aqui mostrando mais uma vez, aqui está bem deslocado, então uma luxação incudo maleolar, bem fácil de ver, aqui no plano axial e aqui no plano coronal, aqui também isso aqui na seta, na cabeça de seta desse lado, a gente tem um traço de fratura na placa timpânica e um conteúdo hemático ou um conteúdo, o próprio hemotímpano aqui, no mesmo corte coronal. Já aqui no plano, tem um plano axial desse lado e aqui o plano coronal a gente vai ver que o estribo ele tem a platisma, né, que é a base do estribo ali, e isso aí está protruindo pro vestíbulo, né? Então, o paciente teve um trauma que, por incrível que pareça, era um trauma por cotonete, né? E ele perfurou tanto que chegou a fazer uma luxação estapédica pro interior do vestíbulo, né? Isso aqui a gente nunca vai ver isso. O platismo basicamente a gente não vê na tomografia porque ele está junto ali à janela oval e fica sobreposto, né? Aqui no plano coronal acho que ficou mais difícil de ver, mas no axial tá mais fácil da gente ver. Na cabeça de seta seria o próprio platisma do estribo protruindo pro vestíbulo, né? Então, cuidado com o cotonete, como os otorrinos aí que me acompanham sempre falam. Muito cuidado. Isso, para fazer uma cirurgia disso aqui seria muito mais uma cirurgia bem complexa de tentar fazer esse paciente recuperar a audição. Então,
como eu falei, a fratura do ramo longo da bigorna é a mais comum da fratura da cadeia articular. Aqui a gente consegue ver que esse ramo longo da bigorna, esse eixo está aqui, ele não está no mesmo eixo do colo do estribo, né? Então a gente consegue ver que tem um gap anterior-posterior entre o ramo longo da bigorna e o colo do estribo, e isso aí seria um indicativo de fratura, que é bem difícil de ver. A gente vai mostrar mais um caso no final. A gente não tem facilidade de identificar essas fraturas, mas sinais sugestivos aí nas cirurgias tentam reconstruir, dependendo, eles têm que botar prótese, né? E aí o pessoal também é experiente, mas a gente tem que levantar a bola para os colegas da otorrino, eles têm experiência em ver, mas os achados, como tudo no osso temporal, eles são algumas vezes sutis. Então, quando parece que é fratura, que no plano axial, nessa seta aqui, parece que é uma fratura da bigorna, né? Parece que tem uma fratura aqui no ramo longo da bigorna, esse plano axial, mas depois é o mesmo paciente, mas fez um exame mais de mês depois, no plano coronal era só uma fratura do esporão do ático, né? E a bigorna estava íntegra. Então, às vezes parece que tem fratura no ramo longo da bigorna, mas o esporão do ático ele também rompe, né? Então, a ideia desse vídeo aqui é a gente estudar e treinar juntos, né? Eu acho que, aliás, já deixa se você gosta de estudar junto comigo, curta, comenta, compartilha, manda para os seus colegas da residência ou pessoal da faculdade de medicina mesmo que gosta de estudar, que eu sei que tem bastante gente que gosta de estudar por aqui, e vamos continuar. Então, o que é mais importante a gente dizer se a fratura é transversal ou longitudinal? A gente tem que dizer se envolve a cápsula óptica. Por quê? Porque se envolve a cápsula óptica, que é um osso muito denso ali, talvez o osso mais denso do corpo humano, a chance de ter paralisia facial ou tontura ou a perda auditiva condutiva é muito maior. Que a cápsula óptica envolve o labirinto ósseo, né? É o labirinto ósseo que protege toda a nossa audição e o nosso equilíbrio. Então, se violou esse labirinto ósseo, a chance de ter as complicações graves, que são perda de equilíbrio e audição, são muito maiores, e além da paralisia facial, como nesse exemplo aqui. As setas demonstram o segmento timpânico do nervo facial, mais aqui para baixo, né, que já é um labirinto, mas predominantemente o segmento timpânico do facial, e aqui a gente tem essa descontinuidade, é difícil de ver, mas se tiver um traço de fratura envolvendo o segmento timpânico do facial, o paciente tem altíssima chance de ter paralisia facial, como era o caso desse exemplo aqui. Então a gente tem que descrever se, além se é fratura transversal, longitudinal ou complexa, se ela envolve a cápsula óptica ou não. Isso é mais importante. Alguns artigos falam que a gente só deve descrever se envolve a cápsula óptica ou não. Então, só para frisar isso. Então, aqui uma fratura que envolve a cápsula óptica e envolve o canal semicircular lateral. Às vezes a gente não consegue ver essa fratura de maneira fácil, mas consegue ver um pneumo labirinto, né? Então, esse seria um sinal indicativo. Acho que agora que tem mais um exemplo, que a gente tem um conduto ar no conduto auditivo interno. Aqui na espira média da cóclea também daria para ver, tá meio difícil de ver nessa imagem. Aqui na cabeça de seta também, no canal semicircular posterior, seria um pneumo labirinto, que é um sinal indicativo de fístula perilinfática, que esse líquido, se ele extravasar, a perda de equilíbrio vai ser terrível, né? Então aqui tem um conteúdo na caixa timpânica que pode ser a perilinfa, mas a gente não consegue diferenciar pelo tomo, né? A ressonância às vezes ajuda, mas a gente tem que sugerir, quando tem o pneumo labirinto, ele é um indicativo de fratura. Então, eu acho que tem mais um exemplo em seguida aqui na ressonância. Mas que paciente mais idoso, com quadro de perda auditiva pós-trauma, a gente vê um hipersinal espontâneo, que é uma ressonância T1 sem contraste, tem o sinal hipersinal espontâneo na cóclea e junto ao saco endolinfático, aqui na porção, junto à porção petrosa do osso temporal, na fossa posterior, hipersinal também, né, que a gente consegue confirmar aqui no T2 que tem alteração não é o sinal igual ao líquido, né, e é um indicativo de hemorragia. Isso na ressonância. Na tomografia, às vezes, a gente não consegue diferenciar também o sangue, né? A ressonância ajuda. E, mais uma vez, o sinal indicativo de fístula perilinfática. Esse caso aqui, o paciente não tinha nenhuma
o pneu um labirinto, então a gente não conseguia ver, não era possível ver o traço de fratura, mas via só esse conteúdo com atenuação mucosa na caixa timpânica e isso às vezes é o único sinal da fístula perilinfática. Aqui não é fratura, né? É só a fissura da porção entre a porção timpânica e escamosa do osso temporal, é a sutura tímpano-escamosa, né? Só para não confundir. Então, quando a gente vê um paciente teve histórico de trauma e vê um líquido na caixa timpânica, a gente tem que levantar a possibilidade de fístula perilinfática. Essa é a ideia de a gente ir treinando juntos aqui. Mais uma vez, quando tem o tegmen timpânico está obstruído, né? Tá fraturado, tem um traço de fratura que envolve o tegmen timpânico. Isso é um fator de risco importantíssimo para a fístula licórica. Às vezes tem que fazer tratamento cirúrgico, fechar isso aqui. Eles também fazem, pelos testes, ele tem uma beta 2, uma proteína, se não me engano, que pela secreção do conduto do ouvido ali, eles conseguem ser fortemente indicativo da fístula licórica. Também às vezes faz até tomografia, cisternotomografia, ou pela ressonância, ter 2 cortes finos aqui a gente já consegue confirmar, sugerir se tem essa fístula licórica. Às vezes tem até a meningocele quando sai meninge, ou encefalocele quando sai o cérebro por uma fratura do tegmen timpânico. Né? Isso aí tudo a gente vai ter que escrever no laudo. E também está totalmente deslocada a cadeia circular aqui, possivelmente uma luxação em cúdulo alveolar mais uma vez. E já quando tem fratura no canal carotídeo, aqui, né, por exemplo, a gente está num paciente com trauma, viu que aqui tem um ar no canal carotídeo, conteúdo aéreo no canal carotídeo, ou tem um traço de fratura envolvendo o canal carotídeo, a gente tem que sugerir a realização da angiotomografia, como nesse caso que a gente vê a carótida do lado direito realçando normal, normalmente opacificada, e aqui do lado esquerdo quase não realça, né? Daria para descrever como estenose ou a opacificação incompleta do segmento carotídeo, do segmento horizontal da carótida aqui, e no corte sagital dá para ver que ela está quase, a carótida externa tem um pouco de fluxo e a interna quase não tem, né? Uma provável dissecção. Então a gente suspeita num anatomo sem contraste, né? Não é um diagnóstico que a gente vai demorar muito. Às vezes na fase inicial o paciente tem outros traumas, mas a gente já tem que descrever no primeiro, tanto na tomo de crânio, tomo às vezes na coluna cervical mesmo, a gente consegue identificar isso, né? Então, só para a gente ir treinando o olho mais uma vez. E algumas vezes o paciente tem uma fratura do seio sigmoide ali no bulbo jugular, e aí os colegas experientes eles vão pedir uma angiotomografia para ver se tem alguma complicação vascular. Às vezes tem até a ruptura da parede do vaso, né? Que daria um extravasamento, contraste, mas aí parece ter uma estenose que não opacifica direito, mas a gente não consegue ver trombose nenhuma, né? E isso aí eles acabaram fazendo uma angiografia digital na fase venosa aqui, que a gente vê que esse seio sigmoide direito está estenosado, não está com o calibre normal, e também a jugular direita também está um pouquinho afilada, não está opacificando normalmente, né? Mas é só pela fratura da parede do seio sigmoide e não tem nenhuma trombose. Já em alguns casos aí a gente vai ver que tem trombose. A gente tem um hematoma epidural aqui e numa fase sem contraste, esse é o lado normal. E se isso a gente não vê se a gente vê isso aqui numa hematoma sem contraste, aparentemente o sangue não continua para lá, a gente tem que sugerir fazer angiotomografia, como nesse caso aqui é uma trombose do seio sigmoide, né? Eu tenho um vídeo sobre isso também no canal, quem quiser procurar eu vou deixar na descrição também. Ou aqui em cima, pessoal. Então, aí agora tem uma mímica de trombose seio sigmoide, a gente não custa relembrar, que é hemorragia extradural. O paciente teve um traço de fratura aqui, mas ele sangrou o sangue de fora, veio de fora do seio sigmoide, está empurrando esse seio sigmoide, fizeram um atomo com contraste e veio o conteúdo aéreo, mas não opacificou tudo isso. Na ressonância, uma T1 sem contraste, a gente vê que é um hipersinal espontâneo, que então é só um hematoma extradural, né? Então, você confunde até também tem o abscesso extradural, né? O paciente que teve mastoidite complicada e uma infecção, ela vai de fora para dentro, confunde muito com a trombose, né? Isso aí para quem trabalha com pediatria é muito importante, que esse caso que eu acho que é da pediatria também, né?
que se tiver que fazer uma anticoagulação, se não me engano, é no mínimo 6 meses, 2 anos. Né? Então, isso aqui é um achado de imagem. Né? Uma hemorragia extradural tem que ter olho bem apurado, a gente tem que pensar nisso. E clinicamente também, o paciente com hemorragia com trombose tende a ser pior, né? Às vezes vai para angiografia digital, se tiver disponível no hospital, mas com esses 2 exames a gente já levanta primeiro, assim, dá para descrever como eu gosto de escrever, a pessoa me pergunta, não há sinal de trombo oclusivo, isso na tomografia, né? Sendo eventualmente podendo considerar a possibilidade de hemorragia extradural, a critério clínico é ressonância. Se vier ressonância, assim, a gente já consegue sugerir hemorragia extradural, né? Fica mais fácil. Então, aqui a fratura da placa timpânica mais uma vez. Ela confunde um pouco a fratura da placa timpânica, porque aqui tem a fissura tímpano escamosa, que é entre a porção timpânica e escamosa do osso temporal, mas aqui está muito irregular, está envolvendo as duas porções, então é uma fratura da placa timpânica. Esse aqui eu botei para a gente ir treinando o olho mais uma vez. Então também pode ter uma fratura da placa timpânica que envolve a articulação temporomandibular, alarga aquele espaço, o paciente vai ter dificuldade de mobilidade e depois, que vai melhorar, depois do trauma, quando ele é liberado para casa, a gente tem que descrever isso. Quando tem uma fratura que tem extensão para a articulação temporomandibular, aqui tem um derrame articular na articulação, né? Tem um enfisema, conteúdo aéreo na articulação temporomandibular, provavelmente esse paciente vai ter bastante dificuldade durante a mastigação. Já a fratura do seio esfenóide, seria uma complicação de fratura de base do crânio, né, do osso temporal. A gente vai ver que tem aqui no diagnóstico diferencial está aqui o traço de fratura, uma fratura a princípio longitudinal, mas aqui tem um traço de fratura que envolve o seio esfenóide, também tem um hemocinos. Aqui está a sutura petroesfenoidal e aqui a petroclival, né? Então isso aqui não é fratura e aqui sim está a fratura. Isso para a gente treinar mais uma vez, às vezes pseudofratura com fratura. Essa fratura com hemocinos fala muito a favor, né? É uma fratura de base do crânio que geralmente está associada com fraturas mais complexas. Então aqui as referências, né? E agora eu vou mostrar os exemplos. Aqui o nosso primeiro caso é um paciente de 39 anos, do sexo masculino, com histórico de trauma e depois do trauma ele seguiu com perda auditiva e um pouco de zumbido. Então, isso à direita, né? Do lado direito aqui, eu vou dar um zoom para ficar melhor. A gente vê que tem um traço de fratura aqui longitudinal, que a princípio não pegou a cápsula óptica, mas a gente vai olhar esse sorvetinho no plano axial, aqui, cabeça do martelo e o corpo da bigorna. A gente vai ver que esse espaço aqui parece estar um pouquinho alargado comparando com o lado esquerdo, né? Que de ver a cabeça do martelo, a gente quase não consegue separar o espaço entre eles e aqui já está um pouquinho alargado, né? Então a gente pensa, quando está o aumento do espaço, a gente pensa em aumento do espaço articular, poderia escrever assim, mas no caso aqui o termo mais correto seria luxação incudo maleolar. Uncus, que é bigorna em inglês, e malleus, é um martelo em inglês. No plano axial a gente consegue ver aqui, acho que algumas imagens ficam mais fáceis comparando com o outro lado, aqui do lado esquerdo, do lado direito a gente vê que está alargado. Acho que no plano coronal ficou bem mais fácil da gente ver, né, que esse paciente provavelmente teve que ir para um quadro cirúrgico. Olha o lado esquerdo aqui, o martelo e a bigorna, né, estão juntos, muito próximos. Do lado direito, aqui estão bastante separados. A gente vê esse espaço, parece um coração partido, né, para os românticos. Mas então esse aqui o paciente teve um quadro de luxação incudo maleolar, né, e por isso que era a perda auditiva dele. Eu acho que o estribo aqui estava bem posicionado e eu não vi outras grandes alterações, né? Só para a gente treinar o olho mais uma vez, né, num quadro prático. Agora, num quadro prático. Vamos para o segundo caso, que é um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais dramático, eu diria, né? Que é o paciente que teve um quadro de uma tomografia inicial, primeiro trauma, um exame de trauma, né? E aqui do lado direito também tem um traço de fratura transversal, né? É uma fratura cominutiva transversal, pegando as porções escamosa, timpânica e mastoideia da osso temporal direita, com
hemotímpano ali, o conteúdo, provavelmente provável conteúdo hemático na caixa timpânica do lado direito. A gente vê a cadeia ossicular deslocada e desestruturada. E o mais importante é que, a princípio, a cápsula óptica aqui, que é a porção óssea que envolve o labirinto ósseo, ela está preservada. Só que a fratura é tão importante que, às vezes, essas classificações não pegam isso. Esse traço de fratura é que ele pega o segmento mastoideu do nervo facial, né? Então, o paciente tinha paralisia facial, mas era uma fratura que a princípio preservava a cápsula óptica. Aqui, no segmento mastoideu do facial, ó, que a gente vê, o traço de fratura está envolvendo ali, provavelmente, isso aqui. O lado esquerdo está íntegro e aqui, do lado direito, esse traço de fratura pegou o segmento mastoideu do nervo facial. Não? Então, a gente tem que escrever isso, que o paciente tem muita chance de ter paralisia facial. Quando isso aí se achando no exame de imagem, justifica os achados, né? Não, às vezes não tem outras, às vezes tem gente que às vezes vão pedir ressonância pensando em algum processo inflamatório, não. É da própria fratura. Também tem fratura no canal carotídeo, no seio esfenóide, até o septo interesfenoidal também está envolvido, né? Então tem a fratura de base de crânio associada aí. E aqui mais uma vez as suturas que parecem traço de fratura, mas não são. A sutura esfieno-escamosa aqui, que é meio traiçoeira às vezes. E a tímpano-escamosa às vezes parece que também está envolvida, mas nesse caso também não está. E quanto à cadeia oscular, acho que ficou mais fácil de ver no plano coronal. A gente reconstruindo, a gente vê que tem tanto uma fratura, está toda deslocada essa cadeia ossicular, está um hemotímpano importante, né? Desloca a cadeia ossicular e a gente vê que até o esporão do ático também está fraturado, deslocado medialmente. Essa cadeia ossicular está deslocada para o lado de lá. Que vê um pedaço do estribo está fora, né, da janela oval, então está desarticulada o estribo com a bigorna, então uma luxação incudo-estapédica, né? O ramo longo da bigorna está desarticulado com o estribo, né? E a gente tem o aumento do espaço articular e deslocamento e uma descontinuidade óssea, né? Então, é uma fratura transversal que envolve a cadeia ossicular e, a princípio, poupa a cápsula óptica, mas envolve o segmento mastoide do nervo facial do lado de a porção mastoideia do nervo facial à direita, né? Então, pra gente treinar também tem um pouquinho de hemocinhos, mas os principais achados são esses pra gente ir treinando, né? Que além da provável paralisia facial, o paciente vai ter um déficit auditivo déficit auditivo condutivo muito forte do lado direito. Pessoal, era isso. Sugestões, comentários, críticas, elogios são bem-vindos, tá? Para eu continuar fazendo esses vídeos e a gente continuar estudando e aprendendo junto aí, pessoal. Até a próxima.